principal problema, a principal fraqueza de Probabilistic Roadmaps são as passagens estreitas. Então, como esse exemplo aqui. Por quê? Porque se a gente considera que a geração de pontos para o grafo é feita de forma aleatória, né, com uma distribuição uniforme no espaço livre, se a passagem é muito estreita, né, a probabilidade de sortear pontos aqui é pequena. Ela existe, só que para o ponto ser sorteado, a quantidade total de pontos vai ser muito grande. E aí, no restante do mapa, o grafo se torna, né, extremamente denso, desnecessariamente, para compensar o fato de ter pontos nessa passagem. Senão, simplesmente pode nunca juntar essas duas componentes. A componente esquerda e a direita podem nunca se juntar, se não usar uma quantidade absurda de pontos. Então essa é uma das fraquezas. E aí tem formas de tentar contornar essa fraqueza, né? Por exemplo, tem abordagens que dão preferência para escolher pontos próximos de obstáculos, né? Porque afinal, essa é uma das formas, né? Uma passagem estreita é muito próxima de obstáculo, então se eu selecionar pontos nela, pontos próximos de obstáculos, há uma grande chance de selecionar pontos na passagem. Claro que, né, é meio contraintuitivo, porque vai fazer o robô passar, né, talvez o robô passe desnecessariamente perto de obstáculos quando não precisa. Por exemplo, nessa área aqui, o robô pode ter que navegar aqui pertinho, mas garante que existe um caminho que passa por aqui, né. Outra forma é usar o diagrama de Voronoi, né, que ele cria o eixo medial do espaço livre. E aí, né, uma coisa de roadmaps com diagramas de Voronoi é que sempre, se existe um caminho, por exemplo, de start ao goal, vai existir um caminho que o Voronoi cria que vai até lá. Então, certamente vai ter um caminho aqui pelo meio. Tá? Só que, né, criar o diagrama de Voronoi, aí tem que ter um algoritmo para geração desse diagrama, para fazer, né, achar o centro do espaço livre. Não é tão trivial assim. E é mais um custo de pré-processamento, mas funciona. O outro ponto do diagrama de Voronoi é que aí no espaço livre, os pontos vão estar bem no meio do espaço livre. Podem estar longe demais dos obstáculos. E aí a solução do planejamento de caminhos não vai ser tão eficiente. Outra forma é criar um Voronoi baseado em visibilidade. E aí é um jeito de evitar encher de pontos desnecessariamente, por exemplo, nessa área. Né? Eu quero usar, sei lá, 300 pontos aqui, só que ele não vai criar, por exemplo, está difícil de criar pontos aqui, aí ele vai ir criando aqui. Na verdade, não. Vai chegar num ponto que se aqui tiver muitos pontos, ele não vai criar mais aqui e vai esperar criar em outros lugares. Como que funciona? Com esse método baseado em visibilidade, tu divide pontos em nós, né, do vértice, que são nós de guarda e nós que fazem conexão entre guardas, e aí tu nunca pode conectar um nó guarda em outro. Já nós de conexão tem que conectar pelo menos 2 guardas, então isso evita que tu crie nós muito próximos. E aí se for criar um nó aqui, por exemplo, aqui nesse ponto que eu coloquei aqui com o mouse, né? E aí aqui tem um nó guarda, esses dois não podem ser. Aí eu vou criar um aqui, mas não tem nenhum outro guarda perto, não satisfaz as restrições, não cria. Então, isso evita tu encher de nós desnecessariamente, mas é um algoritmo mais complexo de geração de grafo. Né? E outra forma é abordagens de geração de pontos baseada em grid, né? Manter um espaçamento uniforme entre pontos. Então, seria basicamente criar um grid em cima disso, em cima desse mapa, e sortear pontos em cima dos vértices do grid.
E aí, claro, se os vértices do grid tiverem obstáculos, não seleciona. Ok. Então, um método desse tipo é esse aqui, o Probabilistic Roadmap baseado em obstáculos, né, que é o primeiro exemplo que eu falei, é selecionar pontos bem próximos de obstáculos. Aqui está um exemplo. Notem que aqui no espaço livre quase não tem pontos, né? Na verdade aqui não tem, aqui também não. Por quê? Porque a preferência vai ser sempre perto de obstáculos. Tá? Funciona, mas seria o modo menos seguro do que esses outros aqui. Né? Aqui eu explico, né, a forma que ele faz para encontrar um ponto próximo de obstáculo. Então, ele parte, um algoritmo bem simples, seleciona um ponto que está dentro de um obstáculo, então foi gerando pontos aleatórios. Né? Gerou esse ponto e viu, tá, esse é um obstáculo. Gera um outro, aí gerou esse segundo, acha um ponto que está fora de um obstáculo, então o segundo está fora. E aí se ele sabe um que está dentro e um que está fora de um obstáculo, ele vai fazendo meio que uma busca binária aqui. Então, acha um ponto no meio do caminho, aqui, 3. E aí verifica, é obstáculo ou é espaço livre? É obstáculo. Então agora ele vai achar um ponto entre 3 e 2. Achou 4. 4 é um espaço livre, agora vai achar entre 3 e 4. Vai fazendo isso até achar um ponto cuja diferença aqui entre 3 e 4, entre os pontos que estão sendo testados seja pequena o suficiente, porque um ponto dentro desse intervalinho vai estar próximo de obstáculo. E aí esse é um jeito que ele acha pontos próximos de obstáculo. Então aqui tem um exemplo. É claro que aqui ele está testando um ambiente que é o pior possível, né, para Probabilistic Roadmaps, que é um ambiente que tem anteparos com pequenos buracos, né, e o grafo vai ter que passar por dentro desses buracos aqui, em algum ponto aqui do amarelo, e lá embaixo nesse magenta aqui. E aí, claro, para esse tipo de ambiente, a abordagem baseada em geração de pontos perto de obstáculos gera bem menos pontos do que a tradicional. Okay. Outra forma, né, de gerar pontos próximos de obstáculos é dilatar os obstáculos. Então, ter uma região aqui classificada como próximo de obstáculos, isso pode ser feito de forma trivial, inclusive no trabalho prático eu peço, para trabalho de mapeamento para vocês fazerem isso. E aí selecionar pontos e ver quando seleciona o ponto se cai nessas regiões. Ok. Então, sumário de Probabilistic Roadmaps. Algoritmicamente é um método simples, que é basicamente gera pontos e aí conecta pontos próximos. Quanto mais pontos gerados, maior o grafo e maior a área do ambiente coberta. Tem garantias probabilísticas, que é isso que eu falei. Idealmente, com um número suficientemente grande de pontos, vai se cobrir todo o ambiente, vai se ter um caminho entre cada possível par de pontos no ambiente. E funciona muito bem para ambientes estáticos, porque toda a construção do gráfico, que é um processo custoso, pode ser feito numa etapa de pré-processamento e aí depois fazer buscas de forma eficiente. O que seria a desvantagem? Computar esse mapa pode levar um longo tempo e tem toda essa questão de passagens estreitas que é uma complicação maior, é uma fraqueza do método.